Estou aqui com o Renato Freitas, quero falar sobre educação e nesse momento esse é um tópico assim muito sensível, Renato, porque tem uma iniciativa privatista que vigora em estados muito importantes dessa federação, nominalmente Paraná, São Paulo, Minas Gerais. O que esses estados têm em comum? A presença de um homem, chamado Renato também, Feder, né? Esse cara foi secretário de Educação do Paraná, esse cara foi disputado entre São Paulo e Minas, entre Zema e Tarcísio, para ser secretário de Educação, acabou indo para São Paulo, em dado ponto foi cogitado para ser ministro. E aí, há 3 anos, quando ele foi cogitado para ser ministro, a gente recebeu um currículo dele aí da Band News. Vamos assistir o currículo rapidinho aqui do Renato Feder. Vamos lá, Teobaldo. Formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, Renato Feder também é mestre em economia pela Universidade de São Paulo. Foi professor de matemática por 10 anos e diretor de escola. Ele é o atual secretário de Educação do Estado do Paraná, na gestão de Ratinho Júnior. Feder também é sócio da empresa de eletroeletrônicos Multilaser, que trava a disputa judicial com o Estado de São Paulo. O governo cobra cerca de 3 milhões de reais de ICMS. Mas a empresa diz que o processo é resultado de um crédito de 95 milhões de reais a que tem direito. Dar um desfecho à questão do Enem está entre os principais desafios de Renato Feder. Com mais de 5 milhões e 700 mil inscritos, as provas inicialmente marcadas para novembro foram adiadas por conta da pandemia. E a nova data deve ser definida. Teobaldo, a gente já tem aí as informações a respeito do currículo dele e o mais importante era a menção a Multilaser, a essa empresa que vende eletrônicos, na maioria das vezes me parece que importados da China, daí ali com a marca, um bom trabalho de marketing para vender e tal. E esse cara, que foi CEO da Multilaser, ele também é autor desse livro chamado Carregando o Elefante. Esse é um livro assim espantoso. É um texto quase anarcocapitalista, defende a privatização do Brasil inteiro, a começar pelo SUS. É um texto pré-pandemia, daí pegou ruim. Opa, deu ruim, e ele escreveu lá depois que mudou de ideia e tal, né? Só que se mudou de ideia não parece, porque ele, no poder público agora, depois da Multilaser, anda fazendo valer aquelas ideias, né? E às vezes tudo fica muito nebuloso. A gente ouviu ali, ele era CEO da Multilaser, aí deixou uma dívida com o Estado de São Paulo, foi trabalhar no Estado de São Paulo, né? E enquanto agora ele trabalha no Estado de São Paulo como secretário, o que faz a Multilaser? Olha isso aí. Vende 192 milhões de tablets para a secretaria que ele chefia. Isso lá em São Paulo, né? E aqui no Paraná ele deixou esse projeto de privatização das escolas que estava tão bem encaminhado que pôde continuar andando sem ele, né? Renato, essa é uma figura assim, importantíssima para esses 2 tópicos, privatização de escolas e uso de tecnologia em sala de aula. Os professores aqui no Paraná, você já deve ter ouvido esse relato, estão reclamando aí, isso é uma doideira na minha cabeça, de uma cota de horas para o aluno ter que usar o tablet. Quer dizer, a prioridade da sala de aula é usar o equipamento eletrônico. Aprender fica para depois, né? Para justificar a incorporação daquela tecnologia, talvez, né? Então, tudo isso me assusta muito, sabe, Renato? O que você sabe de tranquilizador, por favor? Olha, se é que tem tranquilizador não sei, não tem, mas agora outros elementos, como, por exemplo, tudo aquilo que a gente luta para que a polícia e a Guarda Municipal, as forças de segurança pública, de modo geral, utilizem em termos de tecnologia, de vigilância e de fiscalização do trabalho, que seriam basicamente as câmeras corporais, um GPS na viatura e etc., é o que já ocorre hoje nas salas de aula no estado do Paraná. A maioria das grandes escolas tem câmera de reconhecimento facial dentro da sala e o professor garante, comprova, atesta a sua presença a partir de uma tecnologia desse tipo. Captura a imagem dos estudantes para pegar expressões para, em tese, fazer algum tipo de estudo. E tem microfones para garantir a censura em sala de aula, para retirar cada vez mais a autonomia pedagógica do professor, exercendo uma fiscalização tão rigorosa na educação que não se vê na segurança pública, sendo que na segurança pública se trata de vidas. E a vida humana tem que ser o maior bem jurídico, norteador da atividade estatal.
E é o oposto que ocorre. Por quê? Porque ao mesmo tempo que se quer deixar os policiais fazerem as suas próprias leis para, do seu modo, garantir uma segurança pública, que é, na verdade, a garantia de privilégios e riquezas por um lado, então que se deixa os policiais fazerem isso. Por outro lado, são professores e representam o mundo das ideias, e as ideias são perigosas, sobretudo em tempos como esses que a gente está vivendo. Então, o controle das ideias, a disciplina em nome da criatividade, a hierarquia em nome em substituição à coletividade, né? O que a gente está vendo na militarização das escolas. E agora, esse iPad, por exemplo, não é só, e também para justificar a aquisição da compra, mas Álvaro, eu diria, sobretudo para receber dados. Os dados são a nova... Não, peraí. A escola virou um campo de mineração de dados. Exatamente. Exatamente. Isso já foi feito. Tá de sacanagem. Isso já foi feito durante a pandemia. Durante a pandemia teve um aplicativo que recebeu os dados das famílias paranaenses de modo geral, e às vésperas da eleição disparou mensagem, uma empresa terceirizada pedindo voto por Ratinho. É mais ou menos o que está acontecendo agora também na questão dos professores. Não teve, os pais não receberam um vídeo agora dizendo, não, escola privatizada é boa, essa esquerda é fogo, veja aqui meu vídeo, sabe como? Chegou, daí as pessoas começaram a ir atrás, opa, quem está mandando isso daí? Porque o governo não pode fazer isso. Mas não era o governo, era uma empresa terceirizada que já trabalhou para o governo e que, sabe, um laranja da situação. Então, essa ideia de mineração de dados é para manter o controle da população e, é claro, serve ao mercado, a Multilaser e tantos CEOs, né? Mas esse projeto em si é um absurdo. Tá. É bastante grave mesmo a situação, né? E o que a gente pode dizer sobre essa figura do Feder, secretário hoje em São Paulo, quase ministro do Bolsonaro? Eu vejo, às vezes, um culto, não sei se em função do livro e tal, mas o cara, para muita gente, parece ser o mais próximo que o Brasil pode produzir desses executivos do Vale do Silício, que viram personalidades, popstars, assim, sabe? E quando você vai ler aquele texto, é profundamente ideológico, né? Da mesma forma, o uso dessas ferramentas nas escolas também. Você está me sugerindo que pode haver doutrinação no meio, com né? certeza. O primeiro ataque veio... Escola sem partido, não sei o quê, ponte para o futuro lá atrás, né? Daí depois, esse ataque de escola sem partido, em qual outro momento da história professores foram filmados por alunos em sala de aula e denunciados em tempo real em redes sociais? E isso foi visto como normal, uma inquisição dos alunos. Normalmente, até então, era o oposto que se dava em sala de aula. Os professores tinham ainda uma figura de autoridade, de imponência em relação aos estudantes, pela própria geometria, pela forma, pela arquitetura da sala de aula, tudo construído para que seja desde sempre um ambiente hierárquico, infelizmente, né? O que vai se aprofundar agora com militarização. E, de repente, do nada, adolescentes, pré-adolescentes, conseguiram se sentir à vontade, foram empoderados por alguma ideologia, por algum estímulo de fora, que vem a partir das big techs, né, dos WhatsApp, desse ataque. Atacou o professor, deslegitimou o professor, sucateou a escola e agora está vendendo a escola. É um plano, né? Por quê? Mas por que a escola? Por que não outro lugar? Porque a escola e a educação, de modo geral, ela busca combater o quê? A mentira. A ignorância, o conhecimento é aliado sempre da verdade. Então, esse governo fascista que tem a mentira como filosofia de vida, na hipocrisia, atacou a educação já, né, num piscar de olhos, né? Maravilha. Obrigado, Renato. A gente vai para um breve intervalo. Vamos falar de mais educação na sequência, só que dessa vez educação superior. Bora para um breve intervalo, já voltamos.